Fala peregrino, fala peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino. Essa aqui é a nossa 26ª aula de estudo bíblico dentro desse nosso conteúdo do projeto do Discipulado Cristão. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito interessante. A classificação do título hoje do nosso vídeo é aquilo que deixava um homem ou uma mulher impura de acordo à lei mosaica. E quando eu me refiro aqui à lei mosaica, é apenas um título de época, porque na verdade a lei era de Deus dada a Moisés para que fosse repassada ao povo de Israel. Então o termo mosaico aqui é apenas porque foram leis dadas por Deus e constituídas na época de Moisés, tá certo? Então assim, antes de começarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu gostaria de saber aqui de você, se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não tiver inscrito, eu quero te fazer um convite para você se inscrever, deixar o seu like já nesse vídeo, compartilhar e conhecer o nosso conteúdo de estudo bíblico aqui com os nossos outros 25 vídeos anteriores a esse. Para isso eu vou deixar aqui um card com um acesso à nossa playlist, onde você pode clicar e depois você acessar aí todos os nossos vídeos anteriores, tá certo? Bom, vamos fazer a nossa oração então, antes de começarmos? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, e te pedimos aqui, ó Deus, queira mais uma vez nos acompanhar, Senhor, queira nos dar sabedoria, abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, fazer com que nós possamos compreender melhor os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa oportunidade. Amém. Ok? Vamos então começar? Bom, nós vamos começar aqui pelo capítulo 12 do livro de Levíticos. Então, abra sua Bíblia para que você possa me acompanhar. Nós vamos começar a falar sobre o capítulo 12, que fala da purificação da mulher após o parto. Mas eu quero já te adiantar que hoje nós pretendemos aqui avançar por pelo menos 4 capítulos, chegando até o capítulo 15. Então, fique comigo porque nós temos muita coisa interessante para conversar neste vídeo. Eu quero dizer para você que em relação ao capítulo 12, para que você entendesse melhor o que diz ali o contexto, você deveria primeiro pular no 15, para você entender o que era uma mulher impura. Mas não tem estresse, fica aqui que você vai conseguir entender com facilidade a respeito disso. Nós vamos seguir a sequência da Bíblia, cronológica da Bíblia, ali na parte de ordens de capítulo, para poder facilitar a nossa didática e o nosso estudo, tá certo? Bom, o capítulo 12, então, ele nos fala sobre a purificação da mulher após o parto. Como toda lei mosaica, para a gente poder entender melhor a questão do povo de Israel e as leis que tinham naquela época, nós não podemos deixar de considerar o contexto que o povo vivia naquela época. Não há que se comparar a questão de ciência que nós temos hoje com a ciência que eles tinham lá atrás. Então a gente vai perceber que tudo aquilo que Deus determinou ao povo de Israel como medidas e ações de classificar o que era puro do impuro, a gente vê que era uma preocupação de Deus em preservar, separar o impuro do puro. Nós vamos entender mais na frente que isso tem uma pré-figuração espiritual para nós. Mas nesse momento eu quero que você entenda o seguinte, ali, naquele contexto, era uma preocupação de separar aquilo que pudesse contaminar o restante do povo com algum tipo de doença, algum tipo de problema que viesse trazer um mal maior para a sociedade. Deus queria uma nação limpa, uma nação pura, uma nação pronta para servir a Ele. Então, Ele determinou essas orientações para exatamente dificultar, evitar o problema, a proliferação de doenças contagiosas, como nós vamos ver, inclusive, um pouco mais à frente. Mas vamos falar aqui do capítulo 12. Quando a mulher tinha um filho homem, ela ficava inicialmente 7 dias ali no período de purificação por conta do período da menstruação, semelhante ao que nós vamos ver no capítulo 15, e depois mais 33 dias. Então era um total de 40 dias esse processo de purificação para a mulher quando ela tinha um filho
homem. Caso ela viesse ter uma filha mulher, esse período então mudava. Ele passava de uma semana inicial para 2 e passava de 33 dias para 66. Então ele dobrava. Ou seja, o total de 40 dias do homem ia para 80 dias na mulher. Por que essa diferença? Teologicamente eu vou te dizer assim, eu não tenho uma resposta. E olha que não foi por falta de pesquisar. Pode até ser que eu não tenha pesquisado em todas as fontes, mas eu pesquisei bastante e não encontrei. Inclusive questionando e perguntando para algumas pessoas. Fica aqui a dica, se você souber alguma resposta teológica que possa satisfazer essa nossa curiosidade, por favor, deixe o seu comentário que vai ser muito bem-vindo, tá certo? Mas assim, o que eu encontrei que pode fazer um pouco de sentido para essa diferença? Nós sabemos que os aspectos, como eu falei, aspectos culturais, sociais, tradicionais daquela época, eles também foram levados em consideração por Deus na hora de se fazer algumas leis. Exemplo disso é o que nós já falamos lá atrás na questão da lei da escravatura. Quando Deus normatizou algumas coisas para a questão da lei dos escravos, não significa dizer que Deus é a favor da escravidão, mas é porque Deus respeitou naquela época uma prática comum em todas as nações e que ao longo do tempo ele sabia que isso ia acabar. Então ele simplesmente tornou, vamos assim dizer, de forma oficial, com leis mais humanas para o povo de Israel, diferenciando inclusive das demais nações. Então as leis de Deus, elas respeitavam sim a questão da tradição do povo, porque ele sabia que também ele queria criar as leis já sabendo que o povo não conseguiria obedecer todas, mas ele queria normatizar para poder educar um pouco a nação de Israel em relação a vários aspectos. Então, avançando aqui. Passado esse tempo de purificação, a mulher então levava até o sacerdote 2 animais para que fosse oferecido pela sua expiação. Um pela oferta do pecado e o outro para o holocausto propriamente dito. Era um cordeiro para o holocausto e uma ave para oferta do pecado. Acontece que se a família fosse pobre, aí entra o lado democrático de Deus, se o cara não tivesse condições de levar o cordeiro e a ave, ele poderia então levar 2 aves. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a família de Jesus. Quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 2, no verso 21, nós vamos ver que a família de Jesus não tinha condições, não tinha posses, então eles levaram 2 aves. Muito bem. E aí, então, a mulher fazia lá essa oferta, o sacerdote oferecia esse sacrifício de expiação pela mulher e ela era considerada purificada. Um aspecto muito interessante nesse contexto da mulher após a questão do parto era que era um tempo necessário para que a mulher se recompusesse, se voltasse ali ao seu estado normal após o nascimento de um filho, tá certo? Então faz sentido de que houvesse essa preocupação de Deus, inclusive por uma questão de preservação da mulher, para que ela pudesse se recuperar realmente como deveria ser, tá ok? Bom, avançando então agora, nós vamos falar sobre o capítulo 13. No capítulo 13, nós temos então já a questão da lepra, a lei sobre a lepra. E o que era a lepra? A lepra poderia acometer tanto homens como mulheres, tá? E aí nós vamos ver o seguinte, eu separei porque o capítulo da lepra ele é um pouco longo, ele tem 59 versículos. Então eu fiz um resumo aqui para poder facilitar a nossa didática. Nós vamos ver que do verso 1 ao verso 8 ali fala quando aparecessem manchas no corpo da pessoa e não se soubesse exatamente o que era. Então olha que coisa interessante, a pessoa era pega, levada ao sacerdote e o sacerdote avaliava. Se ele tivesse ali alguma suspeita, ele colocava então essa pessoa num isolamento e essa pessoa ficava isolada por 7 dias. Aí após os 7 dias ele ia lá e avaliava novamente para ver se havia se espalhado, se estava crescendo, se não estava crescendo. Na dúvida, ele colocava mais 7 dias de quarentena e aí depois ele reavaliava para poder então confirmar se seria lepra ou não. Dos versos 9
ao 17, nós já vamos ver no caso de quando a lepra já é manifestada. Não tem dúvida que aquilo que o cara tem era uma lepra. Mas quem poderia afirmar, quem poderia confirmar era somente o sacerdote. Então a pessoa era levada ao sacerdote. Nesse caso já estava confirmada a lepra, não cabia quarentena e isolamento, né? Não cabia isolamento inicial. Ele já era declarado impuro. Então, nós vamos ver que ele então era submetido a um processo, que eu quero falar no final aqui, que identificava sua condição de leproso, de impuro, e ele era levado para fora do arraial. Ele era colocado para habitar fora do arraial, no caso do acampamento ali no Êxodo ainda, ou para fora da cidade, quando o povo já estava nas cidades constituídas em Israel. Ok? E quando o cara passava pela purificação, né, o sacerdote também é quem tinha que confirmar que o cara estava ok. E aí, após isso, então, nós vamos ver no próximo capítulo, que é o capítulo 14, aonde se fala da questão do procedimento de purificação após a lepra. Mas voltando aqui no 13, dos versos 18 ao 23, nós vamos ver quando aparecia uma ferida na pele. Não era uma mancha, era uma ferida, era uma úlcera. A mesma coisa semelhante ao que acontecia quando aparecia a mancha. A pessoa era levada ao sacerdote, ele avaliava, cabia isolamento pelo período lá de 7 dias, podendo postergar, e depois ele reavaliava. Se fosse lepra, era considerado leproso. Se não fosse lepra, então ele era purificado e liberado. E aí no verso 24 ao 28, nós já temos uma outra situação quando a pessoa apresentava uma ferida de queimadura, uma cicatriz de queimadura, tá? Queimadura pelo fogo. E aí também era o mesmo procedimento, era levado ao sacerdote, o sacerdote avaliava, poderia caber isolamento, depois verificava isolamento, confirmou lepra, não lepra, se for lepra é considerado impuro, se não for lepra, purificado e liberado. Nós temos entre os versos 29 e 37 uma outra situação também envolvendo manchas na pele. Nesse caso já é da micose, que poderia aparecer entre a região da cabeça ou pescoço, na região do queixo ali, né? Bom, também era levado o sacerdote, cabia isolamento para verificar se haveria o crescimento ou a proliferação pelo corpo daquela doença, e também a constatação, lepra ou não lepra, se for lepra impuro, se não for lepra purificado e solto de novo para ir embora. Aí nós temos uma outra característica de mancha, que já é a mancha lustrosa, aquela que brilha, né? Que o cara tem ali, que cai o espelho e brilha, né? Então, é até interessante, você está lembrando aqui, acho que é alopecia que chama esse negócio aqui, acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, né? Bom, ele era levado ao sacerdote, o sacerdote ele avaliava, e a mesma coisa, né? Se fosse pequenas feridas e não se alastrasse pelo corpo, a pessoa era considerada pura e pronto, podia viver normal. Agora, se não, fosse lepra, considerado impuro e procedimentos para leproso. Temos uma outra condição muito interessante, né? Eu teria que ser levado ao sacerdote aí, que é a calvície. O calvo, né? Ele era levado ao sacerdote se tivesse, né, alguma coisa com mancha, sem mancha ele estava puro. Agora, se tivesse alguma mancha branca puxado para vermelho, ele já seria considerado impuro aí por lepra, né? E no verso, olha aqui que coisa legal, do verso 47 ao 59, já muda, já fala da impureza, né? Não mais na pessoa, mas nas roupas e nos tecidos, que é o mofo, tá? Ou o fungo, né, causado, né, que causa o mofo. Também esse tecido, essa roupa, ele era levado ao sacerdote, era isolado inicialmente, tá? Lavado, e se a mancha branca lá, né, ficasse lá branca depois de lavada, ela ficava em isolamento para ver como ela ia se comportar. Se porventura ela voltasse a ficar verde, amarelado, né, o que se fazia? Queimava-se aquela roupa, ou então, em algumas situações, né, ela poderia cortar aquele pedaço que estava comprometido e o restante poderia ser declarado puro, tá certo? Bom, então, e para dizer como que era tratado o leproso, aquela pessoa então que foi diagnosticado com lepra. Ele era tratado da seguinte maneira, entre os versos 45 e 46 está escrito o seguinte: quando o cara então era declarado leproso, ele passava um processo meio que vexatório,
né? Ou seja, suas roupas eram rasgadas, seus cabelos ficavam sem pentear, e ele colocava a mão sobre a boca e saía gritando, impuro, impuro. Ou seja, olha só, né? Que vergonha, tá certo? É por isso que a gente vê que então a lepra, ela era uma doença que o povo tinha uma certa ojeriza sobre aquilo. Nós vamos ver que a lepra ela tinha um significado, né, vamos assim dizer, que de uma praga. Era alguma coisa que Deus determinava como uma consequência de praga ao povo ou à pessoa. Né? Na verdade, né, era mais do que, na verdade, uma medida protetiva de Deus para proteger o seu povo. Mais uma vez, né, Deus aqui naquela época não havia ciência como nós temos hoje. Então, o que Deus fazia? O cara está leproso, afasta esse cara daqui para que ele não contagie as demais pessoas. Nós vamos ver que lá em Deuteronômios, no capítulo 24, no verso 8, era visto como uma praga e que o povo deveria colocar-se em obediência diante de Deus para fugir dessa praga da lepra. Ok? Bom, como nós já vimos lá no caso da dieta bíblica, né? Necessidade de se distinguir entre limpo e impuro. Ou seja, aquilo que está puro e impuro, limpo e imundo. Seriam aí prefigurações para nós do que é pecado e do que não é pecado hoje, entendendo sobre isso do ponto de vista espiritual, ok? Bom, aplicamos hoje na mesma medida a questão protetiva, hoje restritiva, mas não propriamente dito, né, da questão das pessoas, mas sim daquelas atitudes que podem nos tornar imundo, ou sujo, ou impuro, não é verdade? Devemos, então, aqui cuidar, né, sermos obedientes, né, e seguirmos todas as instruções de Deus para que o Senhor possa se agradar de nós. E quando, então, a imundícia do pecado invadir a nossa vida, nós devemos agir com urgência para eliminar elas, né, mesmo que se for necessário, com medidas radicais, como nós vimos no caso dos tecidos, ter que cortar ou até, em alguns casos, queimar. Ok? Vamos então agora ao capítulo 14. No capítulo 14, esse vai ser talvez aqui um pouquinho mais curto, ali nós vamos ver que Deus determina qual é o procedimento de purificação, a ritualística para a purificação. E uma coisa que chama atenção é que nós vamos ver que lá no finalzinho dele ele fala, né, Deus nos ensina a questão da purificação para a casa. E aí fica para nós aqui o entendimento de que a lepra, que era uma doença, vamos assim dizer, de praga, por conta de ordem espiritual, da ordem de Deus, ela poderia atingir não só a questão do ser humano, como na forma de mofo, né, também as casas. E a gente vê que o processo de purificação do homem era aquela cerimônia ritualística de oferecer ofertas de animais, e ali o sacerdote tinha um procedimento de purificação que envolvia o sangue aspergido e mais o sangue passado, e ali ele então era purificado. Já no caso da casa, era um processo semelhante, porém, o que acontecia, né? Havia uma cerimônia de purificação, mas havia-se o quê? Chegava lá, está na parede, então raspa-se a parede, arranca-se aquele mofo, e aí observa-se, fecha a casa, ninguém poderia ficar ali por um período, né, de 7 dias para esperar ver o que ia acontecer, depois volta-se, se realmente a coisa voltou, então derruba-se aquela parede, e se alastrou para a casa inteira, derruba-se a casa toda. Então, ou seja, estava totalmente imundo. E aquilo que era derrubado, aquilo que era jogado no chão, deveria ser levado totalmente para fora do arraial, não poderia ficar no meio da comunidade, não poderia ficar no meio da sociedade de Israel. Era colocado em um outro ambiente, do lado de fora do arraial, exatamente para que não houvesse contaminação. Tá? Trazendo de novo aqui a prefiguração do que é puro, do que é impuro, do que é pecado, do que não é pecado, e que nós devemos extirpar o pecado, a imundície, para fora da nossa vida, para bem longe da nossa vida. Didaticamente, a gente consegue hoje fazer essa associação aí com toda a tranquilidade, ok? Então esse, o capítulo 14, ele fala dessa ritualística. Depois, se você tiver curiosidade de ver o ritual, como que era o procedimento do sacerdote, eu te convido a ler o capítulo na íntegra, que você vai ver como que funcionava, ok?
Vamos então ao capítulo 15 e fechar o nosso estudo de hoje. O capítulo 15, na verdade, ele deveria vir antes dos demais, né? Mas não tem problema, você vai agora ouvir sobre o capítulo 15 e você vai ver que os demais ficam até mais fáceis de você compreender. No capítulo 15 ali, Deus ensina e Deus determina sobre a questão da classificação de impurezas para o homem e para a mulher. E você vai ver então que no caso do homem, né, todo homem com fluxo, e aí fala em algumas versões, ela é bem específica, o fluxo seminal, né, o fluxo de sêmen, ou seja, doenças venéreas contagiosas são considerados impuros. Então, várias coisas ali que envolviam a rotina dessa pessoa, ela deveria ser tomado cuidado. Que nem, por exemplo, a cama que ele dormia, ninguém poderia deitar nela, senão ficaria impuro. O lugar onde ele sentava, também ninguém poderia sentar, porque senão se tornaria impuro. Quem tocasse no impuro, ou na cama do impuro, ou no assento do impuro, ficaria impuro também. Ou seja, essas pessoas que eram consideradas impuras deveriam se lavar, se tomar banho e lavar suas roupas, e só ficariam livres disso no final da tarde. Se o impuro cuspisse em alguém, essa pessoa também, né, aquele que recebeu a cuspida do impuro, continuaria e ficaria impuro também junto com ele, tá certo? E se porventura o impuro, né, usasse uma sela de cavalo, a sela ficaria impura. Qualquer pessoa que um impuro tocasse sem lavar as mãos também ficaria impuro, devendo se purificar em água e lavar a sua roupa. Se porventura o impuro utilizasse um vaso de barro, esse vaso deveria ser quebrado. E se o vaso fosse de madeira, ele deveria ser lavado. No entanto, quando o fluxo do impuro cessasse, ele deveria então ficar 7 dias ali aguardando para ver se realmente está ok, e depois ir lá se banhar, lavar suas roupas, e no 8º dia então ir ao templo, oferecer ali ao tabernáculo, oferecer uma oferta ao Senhor para a sua purificação. Ok? Um decreto muito interessante é que o homem que tinha qualquer emissão de sêmen, ele também deveria se banhar e ele ficaria impuro até a tarde. Então o cara teve uma relação sexual, expeliu sêmen, ele automaticamente estava considerado impuro, deveria tomar um banho e ficava impuro até o final da tarde. Quando houvesse relação sexual com emissão de sêmen, o homem e a mulher ficavam impuros de igual maneira. E a mulher também deveria se banhar e ficavam impuros até o final da tarde. Caso a mulher, né, no caso da mulher, a impureza da mulher, ela vinha já da menstruação. Do homem era de um problema, de alguma doença que ele tivesse, ou de uma ejaculação que ele tivesse. No caso da mulher, era da menstruação. Então ela ficava impura por 7 dias. Quem tocasse nela, aonde ela sentasse, tudo que deitasse, né, se ela deitasse, quem tocasse aonde ela deitou, quem tocar em alguma coisa que ela tivesse sentado, quem tocasse em alguma coisa que tivesse sobre a cama ou sobre aquilo que ela sentou, ficaria impuro com ela, ok? Bom, outra coisa interessante, no caso do homem, se ele tivesse relações sexuais com uma mulher menstruada, ele também ficava impuro por 7 dias. E aí, toda a cama que ele se deitasse se tornaria um ambiente impuro. Se uma mulher tivesse um fluxo de sangue fora da menstruação, enquanto ela estivesse com o fluxo de sangue, ela seria considerada impura. E aí a gente vai lá para aquele exemplo do livro de Lucas, né, onde a mulher tem lá o fluxo de sangue que ela toca, ela tem por 12 anos o fluxo de sangue, que ela toca nas vestes de Jesus para que ela seja liberta daquilo ali, tá certo? E ela só poderia ser considerada pura novamente quando cessasse o fluxo de sangue. O procedimento para a purificação no templo, ele era o mesmo. Deveria ir lá, oferecer sacrifícios, o sacerdote fazia expiação e a pessoa então era purificada. Ok? Então, para a gente poder consolidar esse nosso estudo que começou na aula anterior, falando dos animais puros e impuros, da dieta bíblica, e agora nós falamos aqui, né, sobre a questão da purificação pós-parto,
das doenças de pele, como a lepra, micose, do mofo e fungos nas casas e nas roupas, depois da questão das doenças venéreas do homem, do sêmen e depois da menstruação da mulher, nós vamos ver que tudo isso, né, eram regras de saúde que Deus tinha deixado para o povo de Israel como uma forma de cuidar da saúde daquele povo, evitar a proliferação de doenças, né? Ou seja, Deus queria um povo saudável para servi-lo, né? Ou seja, estando pronto, diferentemente das outras nações. Agora, se a gente pegar esses ensinamentos e levar do campo físico para o metafísico, ou seja, do material para o espiritual, nós vamos ver que é possível aprender mais algumas coisas com isso daí. Por exemplo, Deus estava querendo ensinar para o povo o conceito do que é puro e do que é impuro, ensinando a diferença entre essas coisas, porque não existe uma forma mais didática de você ensinar do que visualizar, ou até mesmo vivenciar. Então você sabe o que é puro do que é impuro. Porque depois, quando Jesus viesse, ele ia trazer um conceito de puro e impuro muito mais aonde relacionado ao mundo espiritual, de caráter, de comportamento, daquilo que vem de dentro do coração, daquilo que brota dentro de você, que nem a gente vê a questão dos 10 mandamentos, quando Jesus pega os 10 mandamentos e transforma, né, compila eles em 2, mas aí depois eles falam assim, mas acontece que, olha só, você praticar, legal, mas você tem que entender que é o seguinte, só o fato de cobiçar, você já está pecando. Só o fato de desejar matar, você já está pecando. Então, é isso que Jesus está fazendo. Às vezes, a materialização do pecado é a consequência de um pecado que já nasceu dentro de você. Então, Deus está ensinando para nós, através desse processo de metodologia, ali primeiro é entender fisicamente qual é a diferença, para que depois nós pudéssemos conseguir associar espiritualmente o que seria o puro e o impuro, o certo e o errado. Tá entendendo, gente? Olha que coisa interessante, né? E voltando aqui, quando a gente olha, por exemplo, para a questão dos animais, além de uma restrição dietética e garantir a saúde das pessoas, evitar a questão de doenças, era uma prefiguração, inclusive, para a questão de que você pode escolher se você quer comer ou não comer um animal puro ou impuro. Como que é com o pecado hoje? É isso, é a diferença. Você pode escolher, você quer pecar ou não quer pecar. É uma escolha tua. Não é verdade? Você pode escolher, não, eu vou me abster, eu vou procurar segurar, eu vou procurar evitar, porque tem muita coisa que o homem se entrega. Ele sabe que está errado, mas ele, eu vou fazer, não tem jeito não, eu sou falho mesmo, entendeu? Ali Deus já está ensinando, olha, você está errando porque você quer. Você pode escolher entre comer ou não comer. Esse entendimento aqui, essa comparação assim, faz sentido para você? Se não fizer, pode deixar o comentário aí, não tem problema não, não tenho problema com isso. Mas, na verdade, esse é um entendimento. Ali já está sendo mostrado, olha, isso daqui é que você pode escolher o que você quer e o que não quer. Com o pecado é a mesma coisa, você pode controlar, você consegue controlar. Eu vou te ajudar, tá certo? Nós vamos estar do teu lado, nós vamos estar junto com você. Tem pecado que é mais forte que você, vamos assim dizer, mas eu estou contigo. Agora, tem muita coisa que você pode evitar. Você consegue evitar. É você escolher. E quando a gente vê, então, essa questão, principalmente aí das doenças de pele, a gente vê que a praga era um castigo pelo pecado, né? É uma situação contagiosa que Deus, então, cria uma forma de afastar a pessoa para que ela não contaminasse as demais. Olha que prefiguração. Hoje o pecado não é assim, não é uma coisa que contagia. Se você se envolve com más companhias, aquilo tem uma tendência a te abraçar, a te levar para aquele mundo errado. Ou seja, o pecado ele é contagiante, a lepra era contagiante. É uma prefiguração para que você possa entender que você tem que se abster do mal, ficar longe da impureza, longe daquilo que não se pode misturar. Não que hoje você tem que ficar longe do leproso, não é esse o significado que eu estou querendo dizer, mas felizmente assim, você entender que você pode evitar ficando longe daquilo que possa te trazer impurezas. Tá certo? Então são as prefigurações trazendo do campo físico para o campo espiritual para que você pudesse entender. Espero que esse vídeo possa ter abençoado a tua vida, que realmente aqui possa ter sido mais uma série de conhecimento que possa te ajudar a crescer espiritualmente,
E você fique super à vontade para comentar, caso você tenha outro entendimento, caso você tenha um outro ponto de vista, não há problema algum, isso aqui é uma troca de informações e a gente está aprendendo junto com isso daí, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.